Eu tinha passado uma lista de exercício. Lembra que vai cair lá na prova? Eu vou pegar há muito tempo atrás. A última aula que eu dei. A long time ago. Aqui tem bastante coisa que ajuda. Você não fez não? Não, MHC eu faço Então, olha só. Prestai-vos atenção. O que eu vou cobrar de vocês? Revisão. Vai cair um pouquinho ainda lá de anticorpos pra frente. Então, já tá gravando. Não. Vai cair de anticorpos pra frente. Então, o que a gente viu? Anticorpos, MHC, Complemento. sistema complemento, resposta imune, controle da resposta imune, hipersensibilidade. Coisa básica da vida. Bem, coisa básica. Programa básico de imune. Então capricha aí, principalmente para mim, as propriedades do MHC, qual a diferença do classe 1 e do classe 2, quem eles vão ativar. Bem, hipersensibilidade, o que eu vou cobrar da hipersensibilidade? Principalmente do tipo 1, da IgE, efeito da histamina. Bem, Qual é o efeito da histamina? Boa pergunta, qual é o efeito da histamina no corpo? Causa vasodilatação, água nos pulmões. E lembra que, primeiro, Falta sono. a presença do antígeno. Esse antígeno vai ser detectado lá pela IgE. Essa IgE vai se ligar no antígeno. Só que lembra que agora mudou o nome, não vai ser o antígeno, a gente vai chamar de o alergeno, tudo bem? Esse alergeno agora é detectado pela IgE. E agora, aquela fração FC da IgE vai ser reconhecida por um receptor que está localizado na membrana, seja ele no mastócito ou no basófilo. Tudo bem? E agora, tendo esse reconhecimento, a célula vai sofrer uma série de alterações e ela vai começar agora a liberar as vesículas com histamina. É um processo chamado degranulação. Tudo bem? Então vai liberando agora as quantidades lá de histamina. Só que na hipersensibilidade, qual é o grande problema? Na hipersensibilidade, a gente vai ver que o indivíduo que responde mais intensamente é porque de algum jeito aqueles receptores eles são muito sensíveis. Em pequenas quantidades da IgE já tem uma grande resposta celular. Tudo bem? Tá claro isso aí? Então na hipersensibilidade o que vai acontecer? Lá na hipersensibilidade a IgE se ligou ao alergeno. O alergeno se liga no receptor. Seja ele de basófilo ou mastócito. Ocorre agora o processo chamado de granulação. Começa a liberar histamina. Qual é o grande problema da hipersensibilidade? Que o indivíduo ele libera grandes quantidades de histamina. E aí essa histamina causa lá aqueles vários efeitos. Qual é o principal? A vasodilatação. Se eu tenho agora uma vasodilatação sistêmica, o que vai acontecer com a pressão arterial? Vai cair. Ela vai cair. O corpo tenta responder agora. Aí quando o corpo responde, ele vai tentar mobilizar toda a água que esteja acumulada nos tecidos, vai jogar para onde? Pulmão. Para o vaso. Sendo que tem um detalhe, o pulmão, no nosso caso, no nosso modelo, retém muita água. Então essa perda de água lá para os vasos sanguíneos começa a alterar agora o funcionamento lá do pulmão. Começa a diminuir até a área de troca gasosa. Tudo bem? Aqui a gente já está falando um caso extremo, que a gente já está falando do choque anafilático. O que é o choque anafilático? É justamente uma liberação maciça de histamina. Provoca uma vasodilatação sistêmica. O corpo responde, tenta recuperar essa pressão. Só que aí, dependendo da intensidade da resposta, a quantidade de líquido que é deslocado para o vaso acaba comprometendo o funcionamento de outros órgãos. Tudo bem? Essa aqui é a ideia lá da histamina. Dúvida? Não. Muito bem. Sabe? Como é que é a dúvida? Então, ótimo. Rodrigo ali tinha falado, por exemplo, como é que o MHC interfere nos procedimentos de transplante de órgãos? Como é que é? Como é que o MHC interfere lá em processo de transplante de órgãos? Uai. Tem MHC em O todas que tem as que células. acontecer? Se não... Tem que ser compatível. tem compatibilidade. Vou ficar, vai ficar, esse negócio tá cheirando demais, deixa eu ir pra cá. Não vai pra cá não.
Como é que ocorre? Ai, meu Deus do céu. O que acontece lá? Lembra o seguinte, entre doador e receptor tem que ter compatibilidade entre essas moléculas do MHC. Quanto maior for a compatibilidade entre essas moléculas, menor é a possibilidade de rejeição. Qual é o grande problema? A dificuldade está no seguinte, que o MHC é o sistema de maior... que tem maior o quê? Polimorfismo, tudo bem? Tem a maior variabilidade genética dentro do grupo dos vertebrados. Então, qual é a grande dificuldade? Nesse grande espectro de variações, qual é a chance de encontrar doador e receptor com a mesma combinação de alelos? É baixa, tudo bem? É muito baixa. Por isso, a dificuldade de achar um doador que seja compatível lá com o receptor. Aí por isso que você vai procurar, tem que se fazer estudo para ver qual é a maior taxa de compatibilidade, e depois que ocorreu lá a cirurgia, a pessoa tem que tomar sempre um imunossupressor, porque senão corre o risco do próprio corpo da pessoa gerar resposta contra o órgão transplantado. Tudo bem? Nesse caso do colo, o sangue também diz, o BO, caso no ácido não tem, não expressarei. Começa contigo, tá? Por que a gente consegue ainda fazer transfusão de sangue? Se a gente parar para ver, a transfusão de sangue não deixa de ser também uma transferência de tecido. Só que é um tecido no estado líquido. Só que no caso da hemácia, como ela não tem núcleo, automaticamente ela não tem expressão do MHC. Qual é a alternativa? Tem lá o sistema ABO, RH, e tem os vários outros sistemas que fazem a discriminação dos grupos sanguíneos. A título de curiosidade, não tem só o RH e o ABO. São 20 grupos sanguíneos. Okay? São 20 variantes diferentes. Então tem que tomar cuidado até com aquele detalhe, falar que o O é o doador universal, o AB é o receptor. A sugestão é sempre assim, grupo O, fazer a doação para grupo O, porque eu tenho que avaliar essas compatibilidades. Okay? Só que o sangue diminui o seguinte, ele diminui a chance de rejeição no seguinte aspecto: hemácia não é nucleada, automaticamente não tem expressão de MHC. Manda. Os outros tipos de São subgrupos, a gente chama. Qual é o problema? Que muitos desses grupos a gente sabe da existência, mas não sabe exatamente a composição deles, se é proteico, se é carboidrato, se tem lipídio na composição. Mas são pelo menos 20 grupos diferentes conhecidos. Qual a diferença do MHC classe 1 e classe 2 contra a apresentação do leite? E aí, qual a diferença do MHC classe 1 e classe 2 com relação à apresentação do antígeno? Oi? Isso, muito bem, pequena libélula. Um tem que apresentar para o CD4, o outro para o CD8. Quem é que apresenta para o CD8? O classe 1, tudo bem? Aqui guarda um detalhe. Quando a gente fala MHC classe 1, esse MHC classe 1 tem que fazer a apresentação de antígenos para o CD8. Ok? Oi? Isso, e um detalhe, qual é o tamanho do peptídeo? Tem que ser de 8 a 9 resíduos de aminoácidos, tudo bem? Quando a gente fala agora MHC classe 2, ele tem que ser digerido onde? Ele tem que ser digerido por lisossomo e os fragmentos vão ser apresentados para quem? CD4, tudo bem? E aí qual é o tamanho do peptídeo? 12 a 20. 12 a 20 resíduos de aminoácidos, tudo bem? Outro detalhe importante, o MHC classe 1, o receptor é formado por uma única cadeia proteica. O classe 2, por duas cadeias proteicas. Tudo bem? Cadê? Sabe que negócio de folha preguiada? Não, lógico. Como é que é isso? Folha prega. Depois que ela falou assim, ó, agora não cai mais, ó. Se tivesse caído, já era. Era prego, não, é tem aquele também. mineiro.
Viadagem. Eu quero esse. Acho que eu tô estudando demais Mas essa se quiser, matéria. eu Como é que posso vai colocar. precisar? Posso? Acho que é melhor fazer minhas apresentações da Entrega a prova, eu monografia. escrevo no quadro aqui. Terminou? Você responde. Vai chegar um pouco de energia. Ainda tem quantos? É? Começa a rir. Muito. Então põe ali, não põe no cadeira, põe no... Peço pra 14 mim, minutos. confiança. 16 minutos. Tá, todo mundo vai pensar. A bateria já tá indo embora. Eu acho legal que vocês...